Perder alguém que a gente ama, seja para a morte ou seja por conta de uma separação, pelo um término amoroso, nos leva a viver um grande luto. E quem identificou isso foi uma médica lá na década de 70, doutora Elizabeth Kübler-Ross. E algum tempo depois, então, acompanhando as pessoas que passam pelos processos de morte, eles identificaram que a gente vive essas fases do luto não só quando a gente perde alguém que a gente ama para a morte, mas quando a gente perde alguém, por exemplo, no fim de um relacionamento. Então, se relacionar e se separar também, logicamente, mas se relacionar é suportar muitas mortes. Esse conto da Mulher Esqueleto, que está no livro, né, da doutora Clarissa, que nós trabalhamos no grupo das Lobas, e esse conto da Mulher Esqueleto, ele fala sobre as 7 fases do amor, as 7 fases de um relacionamento. E esse conto traz de uma maneira muito profunda esse ciclo de vida, morte e vida dos relacionamentos. Como que funciona isso, Lisandro? O que é isso? Ela diz o seguinte, que em todo relacionamento, quando a gente começa a se relacionar, nós temos muita vida, né? Muitos sonhos, muitas coisas nascem. Nascem sonhos, expectativas, planos, ideais, projeções, fantasias, né? Com relação à relação, com relação ao outro. Então tudo isso vai nascendo durante um tempo. Por exemplo, a paixão é um nascimento de muitas coisas. De afetos, de sonhos, de planos, de ideais, de uma vida junto, de ter filhos, de projetos de vida. Então são muitas coisas que nascem, né, quando a gente se apaixona, quando a gente se casa com alguém. E se relacionar, né, então ao longo dos anos de uma relação, conforme o tempo vai passando, a gente vai então de fato se relacionando com aquele outro do jeito que ele é, não mais do jeito que eu achei que ele fosse. E aí a gente vai começar a lidar com as mortes dessa relação, que é o quê? As expectativas que vão morrendo, as desilusões. Então nenhum relacionamento sobrevive sem que a gente então suporte viver essas mortes. Então olha só que lindo que ela fala. Vou ler um pedacinho, tá? Uma parte de cada mulher e uma parte de cada homem resiste ao reconhecimento de que a morte deve participar de todos os relacionamentos de amor. Ou seja, a gente não quer lidar com a morte nos relacionamentos. Quem é que quer se decepcionar? Né? Quem é que quer não ter as suas expectativas supridas? Quem é que quer se desiludir, né, com uma relação, com o outro? Mas não existe uma relação que não tenha o ciclo de vida, morte e vida. Todas as relações vão passar por isso. Mas olha só, então nós fingimos que podemos amar sem que morram as nossas ilusões acerca do amor. Então a gente se relaciona fingindo, né, que a gente então não tem que lidar com isso, mas na verdade é que a gente tem que lidar com isso o tempo inteiro. Na maior parte das vezes a gente se apaixona não pelo outro, mas pelo que nós projetamos no outro, o que a gente idealiza sobre o outro, o que a gente sonha, a expectativa que eu tenho do outro. Por isso que nós nos apaixonamos. E à medida então que a gente vai se relacionando, à medida que o tempo vai passando e cada vez mais eu vou convivendo com essa pessoa, essas projeções vão sendo derrubadas e mais eu vou lidando com a realidade, que talvez o outro não possa suprir as minhas expectativas e não vai, porque o outro nunca vai suprir as nossas expectativas 100%, assim como nós não vamos suprir a expectativa do outro 100%. Então ela diz assim, fingimos que podemos prosseguir sem que morram as nossas expectativas superficiais. Fingimos que podemos ir em frente e que nossas emoções preferidas nunca morrerão. No amor, porém, em termos psíquicos, tudo é dissecado, né? Em termos psíquicos, no amor, tudo vai morrendo. As expectativas, as ilusões, as fantasias, né? Se existe uma desilusão amorosa, é porque houve uma ilusão amorosa anteriormente. E todos nós nos desiludimos com os nossos parceiros e com as nossas parceiras. É natural. E é claro que quanto mais profunda for essa desilusão, quer dizer que maior era essa ilusão. Maior foi o teu ideal, a tua projeção, a tua expectativa, a tua fantasia sobre essa relação e sobre o outro. Então ela diz que
É claro que o nosso ego não tolera, não suporta e não quer que isso ocorra. No entanto, é assim que deve ser. E a pessoa provida de uma natureza profunda é inegavelmente atraída por essa tarefa. E ela diz assim, o que que morre? O que que morre, então, em um relacionamento? As ilusões, as expectativas, a voracidade de querer tudo, de querer que tudo seja só lindo, de querer que tudo seja só romântico, de querer que tudo seja eterno. Isso tudo morre. E quem aqui já teve relacionamentos de bastante tempo, né? Quem aqui já casou, já se separou, quem já viveu um relacionamento e terminou, sabe do que isso se trata. Como o amor sempre provoca uma descida até a natureza da morte. Podemos perceber porque é preciso grande poder sobre si mesmo e plenitude de alma para assumir esse compromisso. Nós temos a expectativa de que o amor é só bom, de que amar deve ser só bom. E aí nós vamos para a vida real, para o relacionamento a dois, para o casamento, para a rotina, para o dia a dia, e a gente vê que o amor não é só bom, né? Que a gente tem conflitos, diferenças, que a gente se decepciona, que a gente se desilude, que as nossas expectativas não são superadas, e aí começam as mortes dessas ilusões. Estar num relacionamento é saber lidar e suportar todas essas mortes e ter a consciência de que toda morte ela incuba uma nova vida. Então, ao morrer uma ilusão, né, à medida que aquela expectativa morre, outra irá nascer, outra virá nesse lugar. E talvez uma que seja mais próxima da realidade, uma que diga mais sobre aquele parceiro, sobre essa relação, e que não seja tanto projetada, né, por você, algo que talvez esse parceiro nunca possa atender, algo que talvez você nunca possa atender. Eu tô há 15 anos, então, com o meu segundo marido. E a sensação que eu tenho é que à medida que a gente, então, supera cada crise na nossa relação, à medida que a gente vai suportando todas essas mortes, né, é como se esse amor ele fosse ficando cada vez mais destilado, mais requintado, mais profundo, mais maduro, né? Então é como se o amor ele também saísse de um amor infantil e fosse passando por fases. Então ele nasce um amor bebê, né? Que você não sabe como vai ser quando for um adulto, né? Mas ali você coloca projeções, você coloca expectativas, e aí ele atinge uma fase de criança, depois ele passa por uma puberdade, depois ele vai e chega numa vida adulta, e ali ele vai se construindo, se solidificando, até que ele chega lá num amor sábio, né? Um amor de muita experiência, de muito convívio, de muito contato com isso que é real, né? Que é do outro, que é a nossa capacidade, então, de ter passado por todas essas mortes na relação, lidado com toda essa frustração, desilusão, né? Deixar aí tantas coisas, até que você possa olhar para o outro de uma maneira muito inteira e despida, né, de pretensões, e dizer talvez que, olha, eu nunca vou ser talvez essa pessoa que você gostaria que eu fosse, e você olhar para esse outro e suportar então e continuar amando esse outro, sabendo que talvez ele nunca vá atender às suas expectativas. A experiência de mais tempo num relacionamento que eu tenho é esse meu segundo casamento. Eu não sei o que é estar 20, 30, 40, 50 anos casada com alguém, mas eu imagino que para suportar isso, nós temos sim que aprender a lidar com todas essas mortes. Que não são só mortes de pessoas queridas e de pessoas que a gente ama, também. E talvez nunca tivemos que lidar tanto com isso como no último ano, né? Tantas pessoas que a gente conhece, que a gente ama, próximas, morrendo, parece que a morte está cada vez mais perto da gente. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas todos os dias eu escuto... é uma amiga da minha mãe, é uma prima de um tio. Todos os dias a gente tem notícia de pessoas próximas da nossa rede que estão morrendo. Então, a gente nunca teve que lidar com a morte de uma maneira tão próxima, né? E a minha reflexão hoje é sim, né, o quanto que essa lidar com a morte o tempo inteiro nos faz, então, olhar para a nossa vida, o quanto nós somos confrontadas e como é para nós lidar com essas mortes internas, com todas essas perdas na nossa vida. Como é para você
lidar com essas mortes. Porque quanto mais nós resistimos, quanto mais nós negamos, quanto mais nós não aprendemos a lidar e não desenvolvemos essas habilidades internas para lidar com todas essas mortes externas e internas, mais sofrimento, mais dificuldade a gente tem de viver, né? Mais dor, mais sofrimento.